Profetas, estamos fazendo nosso devocional. Hoje nós vamos falar sobre Jonas. Jonas era profeta do reino do norte de Israel. E a gente vê aqui a diferença de outros profetas na história de Jonas. Jonas não é lembrado apenas pela mensagem que ele anunciou, mas pela forma como ele reagiu ao chamado de Deus. Ele conhecia Deus, ouvia sua voz e já tinha experiência ministerial, Jonas. O conflito não era a ignorância, era a resistência do coração. Vamos falar sobre Jonas hoje. Temos muito a aprender para a nossa vida ministerial, pelo chamado que Deus também tem sobre você. Tem muita coisa para a gente aprender com Jonas. Seja bem-vinda a todas vocês. Deus é muito bom, né? Deus manda Jonas não para Israel. Ele foge do chamado, mas para uma nação pagã inimiga. Quem quer ir, gente? Ninguém, né? Você já sabe como é que é aquela nação, então isso já quebra logo algo muito importante. Deus não age apenas segundo a nossa preferência, segundo as nossas dores, os nossos traumas. Ele age segundo a misericórdia também, soberania dele. Deus queria dar chance para aquele povo. Ele usa o profeta. E nós vamos aprender muito com Jonas também aqui nessa série Profetas. Amém? Bem-vinda, Marli. Bem-vinda, Lucinéia. Deus abençoe. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Estamos juntos mais um dia. Dia 5/2/2026. Hoje é 30 de 40. Hoje é o dia 30 de 40 dias de jejum devocional e oração. Meu Deus. Todos os anos nós fazemos essa maratona, né? Esse ato profético. Começar o ano com 40 dias de jejum e devocional. E palavra todos os dias. Gente, é um combo, né? Um combo de poder, de glória, para a gente se preparar, para a gente se alinhar, para a gente viver o restante do ano debaixo desse propósito. Vai ser transbordante na sua vida o que você está vivendo aqui. Creia nisso, porque foi na minha, é na minha, vai ser na sua também. Amém. A paz do Senhor para vocês. Glória a Deus. Deixa eu ligar aqui. Bom dia. Vocês que estão chegando, para vocês que estão vindo pelo canal do YouTube também. Bem-vindos todos vocês. Nós precisamos entender que a mão de Deus, ela está estendida a todos, né? A todos aquele que se arrepender. Então eu tenho aprendido muito com essa série dos profetas que Deus, ele tem o seu momento de corrigir, mas depois de ter avisado, de ter falado, de ter mandado juízo, de ter falado tantas coisas, porque a graça, né? Mais uma hora não tem jeito. E a gente precisa entender isso. Às vezes você está orando tanto tempo por alguém, né? Por uma pessoa, por um filho, sabe que Deus vai restituir, mas talvez tenha que passar por alguns processos para poder acordar, porque Deus já está avisando, né? Então, se você não assistiu, assiste as séries que a gente está falando aí. Tá tudo gravado lá no YouTube. Vale a pena conferir. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, mais uma vez. Uma manhã de bênção, de glória. Te glorificamos e santificamos a Ti as nossas manhãs durante 40 dias. Recebe, Jesus. Recebe. Espírito Santo, leva até ao nosso Pai todo esse momento que nós estamos se dedicando aqui. Traz para nós uma armadura espiritual. Reveste-nos com graça, com poder. Dá-nos sabedoria e discernimento para lidar no dia, Senhor, de hoje e todos os dias do ano de 2026. Nós estamos consagrando esse ano a Ti, Senhor, com jejum, com oração, com palavra.
para a glória do teu nome. Fica conosco, fica com a nossa casa. Guarda-nos, Pai, durante esse período que estamos aqui, guarda os nossos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora, o contexto histórico de Nínive. Nínive era a capital da Síria na época. Um império violento. Olha a situação, por que Jonas teve medo de ir para esse lugar. Um império violento, opressor e inimigo declarado de Israel. Então, humanamente falando, era o último lugar para onde um profeta judeu gostaria de ir. Até você e eu. Né? Deus falou, ó, você vai lá pro... Vamos pegar aqui um local aqui muito nosso. Vai lá no morro, não sei da onde, falar pro uma galera lá bem violenta. Eu vou mandar um juízo lá. Bom, eles ficam, como? Os profetas ficavam desesperados. Por quê? Porque eles são humanos. Por mais que saibam que Deus tá na frente, Deus vai dar o escape, mas e o medo? Isso quer mostrar a humanidade do profeta. Quem fala, quem manda falar é Deus. Então Deus manda Jonas não para Israel, mas para uma nação violenta. Então Deus não age apenas segundo nossas preferências, segundo os nossos traumas. Ele age segundo a sua misericórdia e soberania. Amém? Bom dia para vocês que estão entrando. Então, o tema central do livro de Jonas é a misericórdia de Deus em contraste com a dureza do coração humano. Jonas não é um livro sobre um peixe. É um livro sobre obediência parcial, fugir do chamado, conflitos internos do profeta e um Deus que insiste em salvar. Então deixa eu repetir. O que é o livro de Jonas? Ele fala sobre o quê? Sobre obediência parcial, fugir do chamado, conflitos internos do profeta e um Deus que insiste em salvar. Então esse é o contexto do livro de Jonas. E o propósito dele é revelar que Deus se importa com as nações. Né? A misericórdia de Deus é maior que o julgamento. O profeta também precisa ser tratado. Gente. Por isso que é perigoso essas pessoas que, eu tenho 40 anos, tem carteirinha aqui, de 40 anos de igreja. Eu sei, Deus me colocou aqui, né? Quando a gente assume, assim, uma liderança numa igreja, que tem pessoas ali, assim, antigas, que dominam o pedaço, né? Às vezes até o profeta da casa. E aí a liderança chega, vai fazer um movimento que Deus mandou movimentar, que Deus mandou fazer. Aí se levanta e fala, não. Então Deus trata o profeta também. Não vou fazer, não vou. Aí é onde cai na boca da baleia lá. O profeta também precisa ser tratado. Fugir de Deus não cancela o propósito. Apenas torna o caminho mais doloroso. Então, fugir do tratamento, às vezes Deus manda uma direção, manda um novo líder para aquela igreja, porque ele quer tratar os negocinhos que tá ali. Ele quer tratar o profeta, ele quer tratar aquele que acha que eu tenho 30, 50 anos, eu já sei de tudo aqui, ninguém precisa, você é muito nova, você é muito novo. Né? Então Jonas mostra que é possível estar na presença de Deus e ainda assim não está alinhado com o coração dele. Amém, igreja? É isso aí. Deus já está. Os livros do profeta não tem o que fazer. Tá estruturar a gente. Então nós vamos estudar, são 4 capítulos, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, que é a fuga do chamado. No 2 nós vamos falar sobre o clamor no ventre do peixe. No capítulo 3 nós vamos falar sobre a obediência tardia e o arrependimento
de Nínive. E no 4, o confronto final entre a misericórdia de Deus e o orgulho do profeta. Quando a gente chega aqui, você abre no capítulo 1. Amém? Bom dia, paz do Senhor para vocês que estão chegando. No capítulo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Você está entendendo por que Deus precisa de intercessores na terra? Deus precisa do profeta, daquele que vai pregar, daquele que vai orar, interceder. Ó, o pecado chegou a mim, subiu a minha presença. Então você não pense que as coisas que estão vendo, que você está vendo por aí, tá invisível diante de Deus. Deus está dando tempo para esse povo se arrepender. Então Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas se levantou, mas não foi para atender ao chamado, foi para fugir. Vou dar um jeito de sair daqui. Vou nada para esse lugar. Povo difícil é muitas vezes um julgamento humano, né? A gente não pode olhar como Deus olha. Deus é misericordioso. Deus não pensa como a gente vê as coisas, a gente tem aquele sentimento de vingança. Ah, tem que pagar mesmo. Deus, ele vai dando a oportunidade. Vai chegar o tempo. Então Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e foi. Entrou no navio, para longe da presença do Senhor. É aquele louvor que eu cantei aqui outro dia, né? Ninguém se esconde da presença de Deus. Esteja onde estiver, tudo Deus vê. Ninguém se esconde da presença de Deus, porque dos altos céus tudo Deus vê. Então, não adiantou. Mas o Senhor lançou sobre o mar, aí ele entra num barco, ainda vai botar todo mundo numa situação difícil. Eu vou falar sobre isso aqui, onde a gente está em desobediência. Todo mundo está debaixo desse teto, ó. Fica comprometido por causa da desobediência do profeta, do homem de Deus, da mulher, do pai, da mãe. Entende isso? Olha, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus, né? Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Olha a vida do profeta quando ele não quer ouvir Deus. Espiritualmente, ó, longe. Tá caindo tudo ao seu redor, o mundo tá se acabando, a casa tá afundando, mas ele não tá nem aí. Porque fugindo da presença, fugindo do chamado, fugindo de se posicionar, fugindo do que Deus já falou que é para fazer, para arrumar essa casa, para ajeitar essa família, mas vai fugindo na mente, vai se afastando das coisas de Deus. É sobre isso. Então o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Você não está vendo o que está acontecendo? Levanta-se, invoca o seu Deus também. Porque naquela época, gente, como no dia de hoje, né? As nações tinham seus deuses pagãos e cada um tinha o seu Deus. Aí invocava para o Deus que ia dar certo ali, na hora. E ele fala: levanta, vambora, fala com o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte aqui, vamos jogar aqui uma sorte para ver, para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga,
quem é o culpado por este mal que aconteceu? Aí ele pergunta, qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E que povo você é? Você tem uma ocupação. Você tem um lugar. Você tem uma terra. E você tem um povo. Você é uma pessoa diferente. O povo de Deus, ele tem uma roupa, ele tem uma ocupação. Ele fala, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhe havia contado. Ele tinha contado para eles. O meu Deus mandou eu pregar lá na cidade de Nínive, mas não quero não. O povo lá é muito violento. Aí ele falou, que é isso que você fez? Olha aí o teu Deus. Então eles perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Entende, gente? Que o mar da nossa vida, quando a gente está na desobediência, as coisas vão piorando. Ele falou assim, pegue-me e lance-me no mar. Então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Mesmo que as pessoas queiram tentar te ajudar uma pessoa que está debaixo da desobediência, não consegue. Você entra na prova da pessoa. Tá entendendo? Então vamos lançar. Aí ele falou assim, então não tem jeito. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa dessa vida, da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente. Porque como eles tinham muito entendimento sobre essa questão de sangue, né, derramamento de sangue, se eles jogam aquele homem ali, poderia morrer e eles se sentirem culpados. E ele falou, não cai sobre nós o sangue dele, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Então esse homem temeram muito ao Senhor, ofereceram o sacrifício. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aleluia! Vamos então agora desenvolver algumas partes aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas não duvidou da voz de Deus. Ele entendeu claramente o chamado, ele entendeu e ainda assim decidiu fugir. Deus já falou comigo, já falou com você. A gente está empurrando com a barriga, fugindo daquilo que a gente sabe que tem que resolver. Fugir não é sempre sair do ministério. Eu vou sair do ministério. Não, às vezes a pessoa pensa, a pessoa saiu, fugiu. Não. Fugir às vezes é adiar uma obediência. Fugir às vezes é mudar o foco, que Deus já falou e você quer mudar o foco. Ir para Tarsis quando Deus mandou ir para Nínive. Amém? Vocês estão entendendo? Estão pegando aí a chave? Então isso aqui se aplica em muitas coisas na nossa vida. Não é só para líderes, não é só para quem tem um chamado em evidência, não. Adiar uma obediência que Deus já falou é estar fugindo, é sair. Então, chamado, por exemplo, para perdoar, Deus já falou, mas você escolhe se fechar. Deus já te deu um direcionamento claro, mas a pessoa se ocupa com outras prioridades. Tá fugindo. Deus manda confrontar, mas o medo da rejeição faz fugir. Deus já falou para você falar para esse filho. Deus já falou para você falar para esse marido.
Deus já falou para você falar para essa amizade. Mas o medo da rejeição faz fugir. O que você faz quando Deus te pede algo que fere seus sentimentos? Sua justiça social ou sua zona de conforto? O que você faz? Foge? Gente, não é fácil isso aqui. Não é fácil isso, lidar como uma voz profética quando Deus manda você falar algo. Às vezes Deus toca no meu coração para me dar uma orientação. Ou falar algo para uma pessoa. Algum tempo atrás Deus me entregou uma mensagem no meu coração para uma pessoa. E essa mensagem estava no meu coração, mas eu ignorava, fingia que não. Uma hora a pessoa vai acordar. Uma hora a pessoa vai acordar. Mas aconteceu um episódio em que essa pessoa precisou entrar em contato comigo, eu entrei em contato com ela. E Deus falou, entrega a mensagem agora. Entrega a mensagem. Eu falei, vou te falar o que Deus mandou dizer, tá? Diante dessa situação. O amigo também, nós temos uma amizade de longas datas. E eu falei assim, o amigo também é aquele que fala aquilo que Deus manda falar. Porque o que a gente carrega é eterno. A amizade vai passar. Mas aquele propósito que Deus colocou no teu coração é eterno. Eu falei, eu vou falar o que Deus mandou falar. E falei. Ela chorou bastante e falou, eu sei que eu vou ter que tomar uma decisão um dia. Eu falei, então, tá entregue. Então, gente, não é fácil porque você não quer ser rejeitada. Né? Fugir da rejeição. Mas quando você se alinha com Deus, e depois de passar muita prova, aí agora você vai e fala, saber falar com amor no tempo certo, na maneira certa, né? Conversa com a pessoa. Então agora o que acontece? A tempestade como ferramenta. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. A tempestade não veio para Jonas. Ou melhor, a tempestade não veio porque Jonas era fraco. A tempestade não veio porque ele era fraco. Veio porque ele estava fora da rota. Entende? Nem toda tempestade é ataque, gente. Algumas são correção amorosa. Amém? Algumas são correção amorosa que Deus está fazendo. Então Deus está falando com você. Enquanto tudo desmorona, tudo está desmoronando, os marinheiros clamam. E Jonas o quê? Dorme. Todo mundo está vendo o que está acontecendo dentro de casa. Todo mundo está vendo o que está acontecendo dentro da igreja. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão como? Ó, se divertindo. Vambora, festa da carne. Carnaval, não sei o quê. E o inimigo só rondando. A crise se instaurando nos arredores do mundo e o povo está no carnaval. Os marinheiros clamam e Jonas dorme. Então, crises, por exemplo, que atingem áreas específicas da vida. A gente precisa ficar de alerta, né? Alertas espirituais que Deus já deu, a gente ignora. Alertas espirituais. Pessoas, por exemplo, ao redor, percebendo o problema antes de quem está fugindo. Já percebeu, todo mundo já percebeu, mas você tá ali, ó, pleno, achando que dormindo espiritualmente. É um Jonas. Ele sabe, mas ele tá fingindo, tá fugindo porque não quer encarar o problema. Não, porque vai ter que se humilhar, porque vai ter que se arrepender, porque vai ter que falar
vai ter que ouvir. Aí fica melhor a gente fingir demência. Mas tá todo mundo percebendo que o negócio tá... O mar tá revolto. A pergunta é, você tem dormido espiritualmente em meio à crise que Deus está usando para te acordar? Você tem dormido espiritualmente em meio à crise que Deus está usando para te acordar? Fala aí, gente, comigo. Pode compartilhar, se você puder. Eu creio que quando vem uma tempestade, logo vem uma bonança. Quando há um conserto, quando há um reconhecimento daquela tempestade, Deus, o Senhor está falando comigo aqui. Deixa eu ajustar. Deixa eu alinhar aqui o que está perto. Porque Deus sempre vai mandar esperança. Deus sempre vai mandar bonança. Mas às vezes a tempestade ela dura um pouco mais. Lembra que os homens tentaram assim, vamos remar, vai que a gente chega até a terra e não precisa jogar Jonas no mar. O texto diz o quê? O mar ficou mais revolto. Enquanto não tomar uma posição, o mar vai continuar revolto. E todo mundo que está perto, debaixo desse negócio, vai ser atingido. Por causa de um Jonas ali. Entende isso, gente? O pecado agora, revelado. No versículo 7 a 10. Por causa de quem nos sobreveio este mal? Eita, e agora? Quem é o Jonas desse negócio aqui? Quem é o Jonas dessa casa? Quem é o Jonas dessa igreja? Quem é o Jonas nesse trabalho? Por causa de quem nos sobreveio este mal? O pecado escondido sempre afeta outros. Eu sempre falei isso aqui. O pecado escondido sempre afeta outras pessoas. Porque Deus, ele usa de misericórdia. Mas ele é justo. A gente vai viver de misericórdia, de misericórdia, de misericórdia? Vamos resolver esse negócio. Por causa de quem nos sobreveio este mal? O pecado escondido sempre afeta outros. A fuga de Jonas gerou risco coletivo. Israel teve uma guerra lá por causa de Acã, né? Eles perderam. Por causa que um homem desobedeceu, pegou uma capa e escondeu. Todo Israel pereceu. Então, gente, não tem o que fazer. A gente precisa reconhecer o pecado, reconhecer que estamos fugindo de algo que Deus já mandou a gente fazer e agir. Que seja pedir perdão a alguém, que seja ver os sinais espirituais que Deus está mandando, né? Que seja coisa simples que às vezes precisa ser feita. Então a desobediência pessoal, ela nunca é só pessoal. A desobediência pessoal nunca é só pessoal. Então liderança, por exemplo, em fuga emocional, gerando instabilidade espiritual na igreja. Deus já falou com o líder, ele já falou e ele está fugindo e gera instabilidade espiritual na igreja. Pais em conflito com Deus afetam o ambiente familiar. Intercessores cansados que param de obedecer e o ambiente pesa. Já fez isso? Já percebeu isso quando você para de orar? Quando você se distrai, quando você... Deus está falando, ó, preste atenção nos sinais, tem coisas acontecendo, desperta para buscar. E a gente vai indo, daqui a pouco tá pesado o ambiente, daqui a pouco tá terrível. Chega nesse trabalho, levanta a tua mão, fala, Senhor, quando eu entrar na porta desse lugar, em nome de Jesus, eu já repreendo agora todos os demônios. Sai, eu vou entrar. Começa a declarar dentro desse trabalho, começa a declarar na vida da tua igreja, na vida do teu filho, do teu marido. Fala, sai da vida dele, eu já te vi. Se posiciona na oração. Volta para o campo de batalha. Volta a orar. Volta a fazer as suas orações diárias.
Se você quiser participar do nosso grupo de oração, todos os dias, 17h50, nós colocamos esse propósito para a gente, como intercessora, como um grupo de intercessão, não perder o foco. O foco é a oração. E nós estamos nessa semana que antecede o carnaval e a outra com orações estratégicas. Thalita, que é isso? Você tem uma arma na mão. A oração é uma arma. Você pode falar com Deus, o diabo vai perder. Se você estiver posicionada, perde resistência. Então a gente ora com foco, com alvo certo. Para ocasiões específicas, nós precisamos orar com o alvo certo. Então, intercessores cansados que param de obedecer, o ambiente pesa. Já agora no versículo 11 em diante, até o 17, agora acontece a rendição antes do livramento. Jonas só começa a alinhar o coração quando o quê? Reconhece o erro. É por causa de mim. Isso aqui está acontecendo por causa de mim. Enquanto a gente não reconhecer o erro, minha irmã, meu irmão, a gente fica botando culpa na Eva. Foi a mulher que tu me deste. Ah, foi a serpente que me enganou. Você tem que falar, realmente eu deixei a desejar, eu não orei, eu não busquei a Deus, a situação foi se agravando, eu fiz algo e escondi, eu preciso trazer isso para a luz. Então Jonas só começa a alinhar o coração quando reconhece o erro, se rende e para de fugir. Então o peixe, gente, não é o juízo final. É o instrumento de preservação. Que aí, às vezes, naquela prova ali, Deus está te, preservando para não ir para uma situação pior. Então, Deus permite o aperto para evitar a destruição. Uma vez eu estava... Uma das coisas que sempre eu falava... Preste atenção. Hoje... Deus me deu a graça e a bondade de eu estar numa faculdade, uma universidade. Sou estudante de psicologia. E eu falo para você, lá no início, quando eu queria fazer, eu tive muitos apertos. Tanto aperto financeiro, quanto aperto também relacional. Não conseguia. Por quê? Porque eu não me posicionava. E Deus, quando Ele já sabe e tem um chamado na tua vida, Ele vai permitir alguns apertos para te livrar de um problema maior. Porque talvez se eu fizesse essa faculdade, se eu entrasse numa universidade quando eu era mais nova, talvez eu não estava nesse chamado aqui. Com certeza não estaria. Entendeu? Muita coisa ia ser diferente. Então... Deus permitiu muitos apertos na minha vida e eu louvo. Hoje eu agradeço a Deus por estar vivendo esse tempo aqui. Apertos no relacionamento, aperto profissional, aperto financeiro. Sempre foi com muita dificuldade. Depois eu fui entendendo meu chamado, eu fui me libertando, porque tinha coisa em mim que precisava ser libertada, confessada, deixada, para eu viver o propósito. É onde ele começou a reconhecer, tá? Então Deus permite o aperto para evitar a destruição. A pergunta é, você tem resistido ao processo ou tem se rendido dentro dele? Você tem resistido ao processo ou tem se rendido dentro dele? E para a gente fechar agora, deixa eu olhar aqui, vocês têm isso aí, ó. Pois é, gente. Deus fala conosco através da vida de Jonas. E é isso aqui você pode pegar e aplicar em todas as áreas da sua vida, não só ministerial. Tá? Porque todos nós, você carrega sim um propósito. Você não veio a esse mundo por acaso,
preste atenção. É o momento da fecundação, é um processo maratônico. É uma maratona para o óvulo encontrar com o esperma encontrar com o óvulo. É milhões. E a gente, entra ali dentro. E ali já começa o propósito que Deus chamou para você. Você já venceu a primeira etapa. Então eu e você nós não nascemos porque foi um erro dos nossos pais. Não foi. Por mais que eles falem, você veio sem planejamento. Eles não, mas Deus estava planejando. Entende isso? Deus tinha um plano. Deus tem um plano em cada criatura. Das águas ele fez o céu. Não lembro dos refrões, mas é mais ou menos isso. Cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. Então, gente, não pense que você não tem um propósito. Que seja para você estar no ambiente de trabalho e ser luz ali para alguém. Interceder naquela casa para orar para uma pessoa que está ali dentro. Para pessoas que estão ali. Para você cuidar dos filhos que Deus te deu. Para eles serem alguém na vida e que vai frutificar mais ainda do que nós, porque essa é a tendência, nossos filhos irem mais além daquilo que nós fizemos, e Deus te concedeu filhos para isso. Então, gente, não tem ninguém aqui solto, todo mundo tem um propósito nessa vida. Se não for para estar aqui falando nas redes sociais, é para outro modelo Deus te chamou. E você precisa entender e achar isso aí. Amém? Então, Jonas, o capítulo 1 nos ensina que fugir do chamado não interrompe o plano de Deus. Não interrompe. Isso é incrível. Isso é incrível. A tempestade pode ser misericórdia disfarçada. E Deus trata o profeta antes de tratar a cidade. Então amanhã a gente vai ver agora Jonas no ventre do peixe. A oração que ele faz, como que é isso, o que Deus quer falar conosco amanhã. Amém, gente? Deus falou com você aí? Deus falou com você? Todos os processos são difíceis, mas tenho tentado viver isso. Tentado sair do grande peixe. Vai. Porque você está fiel para aprender e entender agora a palavra de Deus. Ela que nos limpa, ela que nos purifica, ela que nos orienta. E todas vocês estão aqui na dependência de Deus e não vai voltar vazia. Não volta vazia. Amém? Muita coisa, olha aí. Então estão aprendendo? Estão aprendendo? Que bom, né? Que alegria. Compartilha essa live, gente, quando estiver no YouTube. Compartilha lá nos grupos. Fala, gente, segue lá. Estamos ouvindo palavras diárias sobre os profetas. Segue esse canal. Se inscreve nele, lá no canal do YouTube. Tá bom? Jesus te abençoe. Não esqueça de que nós vamos estar junto também, intercessoras. Convide outras também. Em maio. E eu já quero dizer para vocês, eu não vou falar agora, mas já temos uma preletora para maio. Uma mulher de Deus, gente, Deus vai bradar na terra ali. Uma mulher de Deus, ela é pastora também de uma congregação do campo de Santa Cruz, tá bom? Então, eu já estive nessa igreja ministrando e eu entrei em contato e ela falou, vou estar aí sim, pastora, conta comigo. Então, já 30 de maio, ela vai estar ministrando uma palavra para nós. Vai ser sobrenatural. Amém? Já vai guardando aí essa data também. E não deixe de estar conosco no seminário, tá? Seminário também é um tempo da gente viver cura. Cancelar toda a maldição que entrou através das feridas, tá bom?
romper na vida dos nossos descendentes, para que elas não se reproduzam, perpetua, né, na vida deles, tá bom? Dia 21 de março, seminário Restaura-me Senhor, já pode fazer inscrição. Só chamar no grupo, vou colocar hoje no grupo novamente o link e entra lá e faz sua inscrição. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará através desse ensino. Te louvo, te agradeço. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Continua conosco nos ensinando, Senhor, que essa palavra enraiza. Ela entra, Senhor, como espada e fala conosco e nos alerta, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Esse lugar aqui é uma grande arca. Estamos sendo protegidas aqui, verdade. Jaque, exatamente. Que Deus te abençoe também. Todas vocês, amanhã estamos juntos, hein?